Olá, um bom dia para você. Autonomia dos partidos políticos, mudanças no tratamento para pacientes com suspeita de câncer e alterações na Constituição. Confira o que deve ser destaque no plenário do Senado nesta semana, que vai ser mais curta por causa do feriado de Páscoa. Os senadores poderão votar nesta semana projeto de lei que garante aos partidos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos de membros de órgãos partidários. A medida ainda prevê anistia às legendas que não gastaram o mínimo de 5% do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Outra proposta que está na pauta é que garante aos pacientes do Sistema Único de Saúde com suspeita de câncer o direito à biópsia no prazo máximo de 30 dias. O plenário deverá analisar também duas propostas de emenda à Constituição. A primeira insere no texto constitucional o direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. A outra proposição estende à Defensoria Pública da União a legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. O projeto que concede anistia aos partidos que não investiram o mínimo em incentivos à participação política das mulheres vai ser analisado primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça em reunião extraordinária nesta terça-feira, às 11 horas da manhã. O projeto que veio da Câmara garante aos partidos políticos autonomia para movimentações financeiras, para estabelecer cronogramas eleitorais e definir o prazo de duração dos mandatos dos dirigentes e dos seus comitês provisórios. Uma decisão do TSE de 2016 determinou o prazo máximo de 6 meses de funcionamento dos comitês provisórios. O projeto de lei permite que eles tenham duração de até 8 anos. A proposta também garante anistia de multa às legendas que não gastaram o mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário para incentivar a participação política das mulheres. Os partidos só ficam livres de punição se usaram esse dinheiro para financiar candidaturas femininas nas últimas eleições. A proposta também desobriga os partidos a devolverem aos cofres públicos federais doações que receberam de servidores com função ou comissionados, desde que sejam filiados aos partidos. O texto ainda libera os comitês que não movimentaram dinheiro de ter de prestar contas. Também prevê que eventuais responsabilidades civis ou criminais se limitarão aos dirigentes e não aos diretórios, que poderão continuar recebendo recursos do fundo partidário. O projeto chegou ao Senado no dia 3 de abril. Por um acordo de líderes, ele deveria ter sido votado em regime de urgência no plenário na semana passada. Mas o presidente Davi Alcolumbre acatou o pedido de alguns senadores, inclusive do relator, senador Marcos Rogério, para que o texto fosse analisado antes na Comissão de Constituição e Justiça, o que vai acontecer nesta terça-feira. A comissão mista da medida provisória 862 de 2018 deve votar nesta terça-feira o relatório do deputado José Nelto. A MP cria uma região metropolitana envolvendo o Distrito Federal e seu entorno, que são municípios de Minas Gerais e Goiás. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. O texto foi apresentado semana passada com voto favorável do relator, deputado José Nelto. O parlamentar concordou com o argumento de que a criação da região pode abrir caminho para a solução de graves problemas, mas afirmou ser necessário recursos para investimentos e integração dos municípios. Por isso, Nelto apresentou emenda atribuindo à União a responsabilidade de suplementar 20% dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A iniciativa gerou debate entre os parlamentares. Nós não podemos penalizar quem deu a ideia de tentar resolver essa situação que foi o Distrito Federal. Na verdade, quem tomou a iniciativa de resolver essa situação histórica entre o Distrito Federal, Goiás e Minas, foi Brasília, foi o Distrito Federal. Então, assim, nós não podemos penalizar. E aí Brasília não pode receber uma proposição como essa que agride a nossa cidadania, que agride, diria eu, deputado, a construção de serviços públicos de qualidade que serão serviços a serem desfrutados numa região metropolitana que é urgente que se construa e é urgente que se consolide. O que nós estamos falando aqui é muita irresponsabilidade, muitas vezes. Nós temos que tratar isso daqui com muita responsabilidade, porque hoje o Fundo Constitucional, senhor presidente, ele não dá para suprir
a educação e a saúde, do qual hoje nós damos conta e cuidamos do entorno. O presidente do colegiado, senador Rodrigo Pacheco, optou por conceder vista coletiva para os parlamentares analisarem a matéria. A medida provisória 862 de 2018 altera o Estatuto da Metrópole e cria a região metropolitana, composta pelo DF e municípios do entorno dos estados de Minas Gerais e Goiás. Mas, para isso, será necessária a aprovação de lei complementar pela Assembleia Legislativa dos Estados envolvidos e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. O senador Alci Lucas defendeu em plenário a aprovação da medida. A gente precisa ter acordos de integração na Polícia, Saúde, Segurança. Vossa Excelência, para ter ideia, qualquer bandido que vem aqui do Estado, ou daqui mesmo, sendo perseguido, quando ele chega na divisa, a polícia não pode entrar porque é o município de Goiás. Então, da mesma forma, não tem sentido um aluno que estuda aqui em Brasília, e são muitos, da região de Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, não tem sentido eles pagarem a passagem de um transporte interestadual, que é muito mais caro, Vossa Excelência sabe disso. E outras comissões mistas que analisam medidas provisórias também têm reuniões hoje. Vamos conferir. Às 9 horas, audiência pública sobre a MP que altera o marco legal do saneamento. A comissão mista que cria a comissão mista da medida provisória que cria a empresa pública Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea pode votar hoje o relatório. E às 10 horas vai ser apresentado o plano de trabalho da comissão que vai avaliar a medida provisória do auxílio emergencial para as famílias de Brumadinho. E também pode ser votado, como vimos na reportagem, o relatório que cria o Estatuto da Metrópole. O assunto está por toda parte e mesmo que nem sempre seja simples de entender, a reforma da Previdência é do interesse de todos. A equipe da TV Senado produziu uma série especial sobre o tema, começando com o porquê da reforma. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. E nunca é demais tentar entender o porquê da reforma. A gente tem uma massa de segurados que contribuem e esse valor é usado para pagar a massa de quem já está aposentado. Se eu tenho menos gente contribuindo e mais gente permanecendo no benefício, a conta não está fechando há muito tempo. Na verdade, depois da Constituição de 88, o sistema previdenciário já foi modificado 3 vezes. Confira os pontos principais. Em 1991, Fernando Collor aplicou a correção monetária ao valor da aposentadoria, fixando como menor valor um salário mínimo. Em 1998, Fernando Henrique substituiu o tempo de serviço pelo tempo de contribuição como parâmetro para o benefício, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Em 2003, Lula extinguiu a paridade e a integralidade das aposentadorias dos servidores públicos. Inativos e pensionistas, antes isentos, passaram a contribuir, mas nada disso foi capaz de resolver o déficit crescente da Previdência. Não tem como discutir isso, se tem déficit ou não. E mais do que isso, o crescimento das despesas previdenciárias é uma realidade dada pela demografia. A questão é que nós precisamos escolher, a sociedade precisa escolher se a gente vai caminhar para ter 100% do orçamento destinado a pagar a Previdência ou se a gente quer ainda ter algum espaço para investimentos, saúde, educação e outras políticas públicas para o restante da sociedade. Na comparação dos dados de 2018 com a expectativa para este ano, as despesas totais da Previdência saltam de 748 para 809 bilhões de reais. Como as receitas crescem de 427 para apenas 458 bilhões, o déficit total em apenas um ano deve subir de 266 para 292 bilhões de reais. Ela virá. Mais cedo ou mais tarde virá. Se o governante atual não conseguir em curto prazo aprovar, muito provavelmente vai ter pressão no sentido de afastá-lo para que alguém em seu lugar possa implementar, dada essa indução que força a esse tipo de mudança. Então a reforma virá. Caso aprovada a reforma, a expectativa do governo é de uma economia em torno de R$1 trilhão em 10 anos. Isso sem levar em conta a aposentadoria dos militares. Quer saber mais o que muda nas regras da reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima!
E outra reforma, a tributária, é o tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O especial Cidadania vai explicar por que outra reforma, além da previdenciária, deve estar na pauta do Congresso este ano. É a reforma tributária. O Brasil tem 13 impostos e 3 contribuições que representam 32% de toda a riqueza produzida no país. E não são só os empresários que sentem a carga tributária, não. Todo mundo é afetado no dia a dia. Os alimentos, por exemplo, chegam a sofrer 22% de tributação, enquanto a média mundial é de 6,5%. Sobre o arroz e o feijão, base da alimentação do brasileiro, incidem 18% de tributos. A reportagem de Aline Guedes vai mostrar que o Senado está atento a essa questão e também a outras, como a defasagem da tabela do imposto de renda. Um projeto em análise obriga que a tabela de isenção seja corrigida todo ano até zerar a defasagem. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E você pode ler a versão digital em senado.leg.br/jornal. O sinal aberto digital da TV Senado foi ampliado. Os moradores de mais 28 municípios do interior do Brasil estão podendo acompanhar a programação aqui da TV Senado desde a semana passada. Imagem sem ruído e som perfeito. Essa é a realidade que 28 municípios brasileiros passaram a ter. E o melhor é que o sinal digital da TV Senado chega a custo zero, tanto para os telespectadores quanto para os cofres públicos. A iniciativa é resultado de uma parceria com a TV Câmara. A emissora vai transmitir a programação da TV Senado nos locais em que o sinal não chegava. Em troca, a TV Senado vai levar os programas da outra TV para cidades em que vai transmitir a própria programação. Nós temos acompanhado a política de comunicação da Casa e o trabalho especialmente da TV Senado e dos órgãos ligados à divulgação dos nossos trabalhos. E tenho ficado muito impressionado com a altíssima qualidade do trabalho que tem sido prestado a essa casa pelos nossos profissionais de comunicação. Eu que agradeço ao senador Carlos Viana pelo trabalho que vem desempenhando à frente da Secretaria de Comunicação, ajudando o Senado da República na comunicação com os brasileiros. Então, a mesa que agradece a disposição de Vossa Excelência, o trabalho e a dedicação para ajudar nesse órgão importantíssimo que o Senado da República tem e que, com certeza, com a capacidade de Vossa Excelência como comunicador, é fundamental o apoio que Vossa Excelência está dando nessa reestruturação da TV Senado. Além das novas cidades, a TV Senado já é transmitida em sinal aberto para 22 capitais. Rio de Janeiro, Campo Grande e Porto Velho são as próximas a receber o sinal aberto da emissora ainda este ano. É a TV Senado reafirmando o compromisso de levar aos brasileiros democracia todo dia. Com o feriado no final da semana, a agenda das comissões permanentes aqui do Senado está mais enxuta. E quem vai nos trazer essas informações é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bem, daqui a pouco a Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública com o tema Sociedade e Política, desafios para representar mais e melhor. E de tarde, a Subcomissão de Mobilidade Urbana e Acessibilidade traça o seu plano de trabalho. Na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, eu chamo aqui a atenção para um projeto que autoriza laboratórios particulares a desempenharem os mesmos papéis de laboratórios oficiais na certificação de controle. Para isso, vão precisar do aval das autoridades sanitárias. Já na quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem como um dos destaques proposta que cria novas obrigações, como o reaproveitamento da água da chuva, a gestão de resíduos sólidos, o aproveitamento de energia solar e a previsão de quadras esportivas para os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária volta um pedido de audiência pública para debater o impacto ambiental causado por plantações, construções irregulares e estradas em áreas de preservação ambiental na região da cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. E também instala a subcomissão para a regularização fundiária. A Comissão de Assuntos Sociais também se reuniu na quarta e pode votar um projeto que estende o salário maternidade devido ao INSS aos pais adotantes de crianças de até 8 anos de idade para as adoções de crianças e adolescentes até 18 anos.
A proposta também altera a CLT para deixar claro que a licença maternidade de 120 dias é assegurada à mãe adotante de crianças e adolescentes com até 18 anos de idade. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia tem vários pedidos de concessões de rádio e TV na pauta, enquanto que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pode votar num projeto que garante às mulheres o direito de opção pelo serviço militar. Tiago. Obrigado, Bruno. Trazendo aí os destaques das comissões aqui do Senado para hoje e amanhã. O Congresso Nacional recebeu do Poder Executivo, no final da tarde desta segunda-feira, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. A novidade é a mudança na regra para o cálculo do reajuste do salário mínimo para os próximos 3 anos. Não houve uma cerimônia para a entrega da proposta. Ela foi protocolada na Secretaria-Geral da Mesa do Congresso depois de uma apresentação do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, no Ministério da Economia. A posição do PLDO é de política econômica. Então, nós temos uma meta a ser atingida e nós temos medidas econômicas a serem implementadas. Ao longo do caminho, os valores serão alterados e, na nossa perspectiva, para valores bem melhores do que esses apresentados. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 traz os parâmetros econômicos para o próximo ano. A meta fiscal do setor público consolidado é de 118 bilhões e 900 milhões de reais negativos. A economia deverá crescer 2,7%. A previsão da inflação é de 4%. A taxa Selic de 7,5%. O dólar está projetado em R$ 3,70. E a previsão do salário mínimo é de R$ 1.040, um aumento de R$ 42. Caso esse valor seja aprovado pelos parlamentares, o salário mínimo deixa de ser reajustado por lei, assim como era desde 2011. Não haverá o chamado aumento real nos próximos 3 anos. Ele será corrigido apenas pela inflação e vai ser a primeira vez que passará de R$ 1.000. Com isso, o governo espera economizar 3 bilhões de reais em gastos em 2020. Estamos colocando esse valor como uma previsão, não é uma política do salário mínimo. O governo tem até dezembro desse ano para apresentar qual será a sua política de salário mínimo e assim o faremos. Cada real de reajuste no salário mínimo impacta as contas públicas em cerca de 400 milhões de reais em termos anualizados. Então esse é um tema que a gente precisa ficar de olho. Como vimos aí na reportagem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 chegou ao Congresso Nacional e o recém-eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, conversa com a jornalista Renata de Paula sobre os desafios do colegiado para este ano. Olá! O primeiro desafio da Comissão Mista de Orçamento este ano é a avaliação de um projeto de crédito suplementar de 248 bilhões. Nós vamos conversar com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, recém-eleito presidente da Comissão de Orçamento. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renata. Senador, qual é a importância desse projeto de crédito suplementar de 248 bilhões? Bom, a verdade é uma só. É que se esse crédito não for aprovado, o governo vai deixar de pagar suas obrigações, agora já alguns no mês de maio, outras no mês de julho e outras no mês de agosto. Então, esse crédito é um valor total de 248 bilhões de reais, o que não é pouca coisa, sendo que 201 bilhões vão só para a previdência urbana. O que significa dizer que se esse crédito adicional não for aprovado, quando chegar no mês de agosto, o país não terá recursos para pagar os seus aposentados. Também junto desse crédito estão recursos para o Bolsa Família, para o BPC, benefício de prestação continuada, dentre outros créditos que estão juntos, como para a agricultura, ao todo, somando, dá 248 bilhões, que não estão previstos no orçamento deste ano, mas que serão obrigados, porque
o Estado não vai deixar, o país não vai deixar de pagar o benefício de prestação continuada, não vai deixar de pagar o Bolsa Família, não vai deixar de pagar os aposentados, mas não tem previsão orçamentária. Esse crédito adicional é para fazer com que isso possa acontecer até dezembro, em alguns casos com o 13º salário. Senador, como é que funciona um crédito adicional? O governo emite títulos, capta no mercado? Como exatamente, emite os títulos para poder financiar esses créditos. Então vai ser feito dessa maneira, que aliás quebra a regra de ouro, porque a regra de ouro é que o país não poderia se financiar para custeio, só para investimento. Mas o país chegou numa situação tão difícil, e não é culpa déficit público, né? déficit público, não é culpa deste governo, mas o problema está e nós precisamos solucionar. E vamos solucionar. Eu designarei mais rapidamente possível o relator para a gente acelerar isso daí, para trazer tranquilidade para todos, porque é uma situação que vai criar um impasse se não for aprovado. Então, nós temos pressa em correr, porque agora em maio, se o crédito não for aprovado, já tem problemas. E um outro problema que o senhor não citou também, né? A quebra da regra de ouro, ela tem consequências muito graves para o presidente da República, não é? Seria um crime de responsabilidade, mas é evidente que nós vamos aprovar. O Congresso aprovando, não existe nada, não tem nenhum problema. O senhor tem expectativa de que até maio a Comissão de Orçamento consiga avaliar e aprovar o crédito? Vamos acelerar o máximo possível, porque é do interesse geral, ninguém quer que isso aconteça. Imagine nós chegarmos à situação do aposentado chegar no início do mês e receber o seu salário e não ter lá sua aposentadoria. Isso é coisa impensável. Então, nós vamos dar um jeito e vamos resolver. Senador, este ano é um ano que a cada 4 anos, é o primeiro ano de governo, tem a aprovação do Plano Plurianual. Isso é muito importante, porque como é que é concebido o orçamento? Quer dizer, como é que se concebe os gastos públicos? Então, o governo começa, ele tem o direito a elaborar o PPA, o Plano Plurianual. Esse plano plurianual é por toda a administração do governo que está iniciando. E até o primeiro ano do governo seguinte. Exato. Né? Então, esse PPA vai os 4 anos todo do Bolsonaro. Então, ele vai dizer quais são as suas prioridades, o que é que ele quer para cada regiões. Em seguida, vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer as prioridades para o orçamento do ano seguinte. Porque esse ano o Bolsonaro é o presidente, mas ele está executando o orçamento que foi elaborado no governo do Michel Temer. E o plano plurianual elaborado no governo Dilma, no primeiro ano. Exatamente, elaborado ainda no governo Dilma. E depois da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí nós vamos fazer a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, vai ser 2020, o próximo ano, vai ser o primeiro ano que o presidente Bolsonaro vai ter um orçamento elaborado por ele. Então, você faz o plano plurianual, define as metas, os objetivos alcançados, faz a lei de diretrizes orçamentárias, define as prioridades para o próximo ano, e aí, sob a ótica do PPA e da LDO, você elabora o orçamento, efetivamente. Onde é que nós vamos gastar, quanto nós vamos gastar, e tudo isso, e de onde vêm as receitas. Então, isso é que compõe o orçamento público, que nós estamos tratando aqui de 2020. E como é que o senhor pretende tratar esse calendário? Porque essa é uma das suas responsabilidades como presidente da comissão, né? Bom, vamos cumprir o calendário. Eu tenho alguma experiência. PPA, já. Até quando? LDO? Vamos cumprir o que a LDO já chega aqui agora. E nós vamos dar seguimento normal, né, tudo dentro do regimento comum, da resolução número 1, cumprir todos os prazos. O que é que eu quero fazer? Na presidência da CMO, eu quero imprimir, assim, uma situação de isenção, de neutralidade, de não partidarizar, de não ideologizar, de desconsiderar essas tendências políticas e tornar a Comissão Mista de Orçamento uma coisa o mais neutra,
o mais isenta possível. A gente sabe que tem as paixões políticas, mas eu quero fazer tudo de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais conciliadora, no diálogo, no entendimento, priorizando aquilo que deve ser priorizado, contanto que seja preservado o interesse dos entes federativos, da União, dos estados, dos municípios, evidentemente, da população brasileira. Então, acredito que é uma tarefa muito grande, muito complexa. Nós estamos tratando da aplicação de recursos públicos e aí todo mundo tem a sua prioridade. Então, se você perguntar onde é que deve ser aplicado o recurso prioritariamente, eu vou dizer que é no Piauí. Saúde, né? E na saúde. E aí, cada um vai ter esse choque de interesse, mas a gente fazendo a coisa de maneira transparente, sem pegadinha, sem carta nas mãos, né? De uma maneira bastante conciliadora, tanto o governo quanto a oposição vai ver que, acima de tudo, está o interesse público. Está o interesse nacional, está o interesse dos estados, dos municípios e, evidentemente, da população brasileira. Eu acho que, fazendo assim, cria um clima de harmonia, de entendimento, e esse clima de respeito, de harmonia e de entendimento, isso gera frutos para a gente poder fazer um orçamento realista. Eu não quero saber de ficção, quero saber de realidade, fazer um orçamento que verdadeiramente ele possa ser cumprido, executado, está entendendo, em benefício do país. Senador, em relação às emendas impositivas de bancadas estaduais, essa harmonia que o senhor falou vai ser fundamental para que essas emendas sejam construídas. A partir do momento que elas sejam impositivas, elas têm a expectativa de impacto pela Instituição Fiscal Independente do Senado de 7,2 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Como é que o senhor imagina que vai ser esse trabalho na Comissão de Orçamento? Bom, isso daí, quando você fala em 7,2 bilhões, as pessoas acham que é muito dinheiro. Mas isso é para o país inteiro. Agora, nós estamos falando aqui de um crédito adicional, que são 248 bilhões. O que é que são 7 bilhões diante de 248? O orçamento todo é 1 bilhão e 400 bilhões, 1 trilhão e 400 bilhões. Mas isso é muito importante, essas emendas, porque traz uma autonomia, uma independência ao Poder Legislativo. Porque eu estou contando coisa aqui de governos passados. Governos passados, o que é que ocorria na prática? O governo deixava para liberar as emendas dos parlamentares só no final do ano. E aí, quando o parlamentar ia atrás de liberar suas emendas, o governo olhava na cartilha se aquele parlamentar teve um bom comportamento. O que é o bom comportamento? É ter votado as matérias de interesse do governo. Isso daí é uma submissão do legislativo. Quer dizer, o parlamentar, para liberar a sua emenda, é preciso estar votando de acordo com o governo. Isso está errado. O parlamentar tem que votar de acordo com o interesse que ele julga ser da sociedade, de acordo com os compromissos que ele fez durante a campanha, de acordo com a sua consciência, com a autonomia e com a independência. Então, essas emendas impositivas que já existem para as emendas individuais e que agora serão para as emendas de bancada, é o grito de independência, de autonomia do Poder Legislativo diante do Poder Executivo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.